realmente uma casa muito luxuosa, com um aspecto muito diferente do chalé onde o Raymond morava com a sua família. Quando eles chegam nessa casa, existe algo que chama muita atenção. A casa é luxuosa e já foi completamente mobiliada, mas na casa não existe cortina. E isso chama atenção. Por quê? Como pode uma casa que é completamente mobiliada, luxuosa, com tudo de última, com tudo de ponta, não ter cortinas? É claro que a mãe da Mabel logo de cara percebe isso. Gente, um adendo aqui. Cortinas cobrem janelas. A gente usa cortina para cobrir a janela e entrar menos luz para dentro da casa, para que o ambiente fique mais escuro e aconchegante, correto? Lembra que a Mabel, a mãe da Mabel, costurava muito bem e tinha feito as próprias cortinas da casa? É muito interessante que o arquiteto tenha deixado de fazer cortinas, apenas as cortinas. Ele esqueceu exatamente as cortinas. Vocês acham realmente que ele esqueceu? Ou como aquele que ronda o território e já conhecia a família, ele esqueceu de fazer as cortinas de propósito? Aí, a mãe da Mabel percebe que não tem as cortinas, mas ela não consegue ver a janela nem fora da janela, ela só percebe que não tem as cortinas. Ou seja, gente, existem momentos da nossa vida que nós não conseguimos ver além, nós não conseguimos ver a saída, nós não conseguimos ver para fora da janela, porque a gente só se concentra naquilo que a gente não tem. É exatamente isso que a mãe da Mabel vai fazer. E aí ela percebe que tem ali por perto uma máquina de costura, e então ela pensa, eu sei costurar, tem uma máquina aqui com os tecidos, né, tava tudo muito fácil, tudo muito disponível, vou fazer a cortina. E ela então começa a costurar a cortina e naquele momento acontece o primeiro sinal de que tudo estava mudando na vida daquela família. Ela abandona a bebezinha, a Isobel, no chão e vai costurar. E a Isobel fica lá largada no chão. E quem vai acabar cuidando mais da Isobel é a própria Mabel, a irmã mais velha. Na hora que eles entram na casa, o pai também se encanta com a lareira. Então ele olha para a lareira, ele coloca fogo na lareira e ele fica ali admirado com a lareira, achando ela incrível e excepcional. Aqui vai mais uma lição. No chalé antigo, eles tinham uma lareira. O pai já tinha o que precisava, mas ele não conseguia enxergar o que ele tinha, porque ele queria provar algo para os outros. Então ele se muda para uma casa luxuosa para ficar apegado a algo que ele já tinha no chalé. Depois disso, eles vão então jantar, e aí eles estão lá comendo um grande banquete, e a mãe tá feliz porque ela não vai precisar mais cozinhar, e o pai inclusive começa a falar que cozinhar é uma tarefa de perda de tempo, ou seja, já não valoriza o simples, já não valoriza aquilo que é importante, porque cozinhar nada mais é do que preparar a sua nutrição, do que depositar energia e atenção em algo que te nutre, que te alimenta, sabe? E o alimento, gente, ele tá muito relacionado também àquilo que a gente coloca pra dentro, no sentido emocional, mental e espiritual. Então, mais uma vez, aquilo que é importante já não é mais tão importante assim pro Raymond. Ele começa a achar que é perda de tempo. Quando a gente começa a se afastar da presença de Deus, pouco a pouco a gente começa a achar que orar, ler a Bíblia e fazer qualquer outra coisa para alimentar o nosso espírito é perda de tempo. No banquete, luzes se acendem. E as luzes dão essa ideia, né, do entendimento, do luxo, de você ter acesso a um conhecimento que você não tinha. Então, eles conhecem um outro lado, um outro tipo de vida, que é a vida luxuosa. Eles tomam conhecimento do que é viver nessa realidade. Na hora que eles, então, se dão conta disso, que eles têm esse conhecimento, que eles olham para as luzes, eles ficam meio que hipnotizados. E aí começa a acontecer umas coisas muito bizarras dentro da série. A partir desse momento que eles estão hipnotizados, eles simplesmente não ligam mais para as meninas e elas vão meio que se cuidar sozinha. E eles terminam de jantar, a mãe volta a costurar, ela tá numa casa luxuosa e ela simplesmente volta a fazer cortinas. E o pai volta a ficar ali olhando para a lareira. Nesse tempo, a Mabel vai pôr a Isobel para dormir, ela vai cuidar da irmã. Ela vai olhar para a janela de novo, ela olha para a janela e ela vê o chalezinho onde eles moravam e ela sente falta daquele chalé. E ela fala pra Isobel, olha Isobel, a nossa casa, ou seja, ela ainda considera o chalé a sua casa. Ela não se sente em casa naquela mansão luxuosa.
E ela começa a ouvir uns barulhos estranhos, isso vai fazer com que ela se levante e ela vai começar a andar por aquela mansão. No que ela começa a andar por aquela mansão, ela começa a ver coisas bizarras. Alguns trabalhadores, homens bem sofridos, trabalhando naquela casa. E a gente, logo de cara, a gente tem a ideia de que aqueles homens estariam construindo essa casa. Mas no desenvolver da história, a gente vai ver que, na verdade, eles estavam destruindo a casa. Eram homens que estavam sendo manipulados por esse arquiteto também, e estavam destruindo essa casa. Então aí é a grande mentira. Aquilo que a gente acha que é a construção de uma vida perfeita e maravilhosa, na verdade é a destruição da própria vida. O Raymond achava que ele estava numa casa, numa mansão que estava sendo construída para ele alcançar o topo da vida, mas na verdade aquilo tudo estava destruindo e acabando com a vida dele e da sua família. E outras pessoas tinham sido manipuladas como eles também estavam sendo manipulados. A Mabel vai encontrar em algum momento da série o mordomo também, chorando, desesperado, sem saber mais como agir diante dessa situação, porque ele sabia de toda a verdade e aquilo já perturbava a cabeça dele. Ele sabia que estava fazendo errado, mas ele estava tão envolvido, sendo tão manipulado pelo arquiteto, que ele não consegue sair dessa situação. E ele então tá ali passando por um sentimento de culpa. O tempo todo ele olha para Mabel e ele olha para Isobel e ele se culpa por não poder, por ter feito isso com as meninas, né? Por ter ajudado, por ter feito parte dessa história. E aí, gente, a gente aprende mais um conceito bíblico. A culpa é algo que te prende. Não adianta sentir culpa. A culpa te mantém no mesmo lugar. A culpa é diferente do arrependimento. A culpa é você sentir aquela dor, é você sentir que errou, mas você não tem coragem para se posicionar e se arrepender e então viver algo diferente. Esse Thomas, o mordomo, ele sabia que aquilo estava errado, mas ele era tão manipulado que só o sentimento da culpa não tira ele desse lugar. Ele representa pessoas que estão vivendo essa mentira e que já se deram conta de que é uma mentira, mas que estão envolvidos de culpa e se martirizam por isso, mas não entendem, não conseguem sair dessa realidade porque ainda não chegaram no arrependimento, que é o único capaz de gerar transformação. Então, se você é como um Thomas, você já viu que esse caminho não é o certo, não adianta, isso está te puxando para baixo, está gerando morte na sua vida, você tem arrastado outras pessoas para a morte junto com você, e você está sofrendo com isso, não adianta ficar chorando, não adianta ficar sofrendo e se martirizando, o que adianta é o arrependimento. Deixe isso para trás, sabe? Libere, peça perdão, realmente se arrependa e você vai receber o perdão, você vai deixar de viver em cima dessa culpa, dessa mágoa que te arrasta e sua vida vai continuar, você vai ter uma nova chance. Caminha, né, pela casa, ela vai percebendo que as escadas somem, a casa está sendo destruída, e o fato das escadas sumirem também é uma lição muito interessante, porque percebam, o que some da casa são as escadas. Escadas são acessos, elas nos dão acesso a outros níveis, e é exatamente isso que Satanás faz, ele começa a tirar de você todos os acessos ao Pai, o acesso ao Senhor Jesus, o acesso a uma vida espiritual mais profunda, a acessar outros níveis espirituais, outros níveis profissionais, outros níveis de maturidade. Ele começa a te tirar tudo, ele diz que está te dando um presente, ele diz que está te dando muito, mas na verdade ele está tirando tudo de você, ele está arrancando tudo da sua vida e todos os acessos. Mas aquela garotinha, a Mabel, e a sua irmã Isobel, elas representam a inocência da criança. Então, toda vez que nós temos a imagem da criança nos filmes, geralmente remete a essa questão da inocência, né? Olhos de criança, se comporta como uma criança, é a questão da inocência. Quando nós vamos para a Bíblia, o homem, o ser humano, né, ele é inocente lá no livro de Gênesis, lá no plano original, na criação do mundo. O Senhor criou o homem e mulher e deu a eles o conhecimento do bem. Eles sabiam que era bom, eles eram inocentes e eles tinham conhecimento daquilo que era bom. E por serem inocentes, eles tinham visão espiritual, eles se relacionavam com o Pai, eles conseguiam estar perto do Pai.
A partir do momento em que eles comem do fruto proibido, eles agora deixam de conhecer somente o bem e passam a conhecer também o mal. Eles vão perdendo a inocência e começam a se comportar e fazer tudo aquilo que produz morte, de forma que eles ficam cegos. Gente, no momento em que eles comem do fruto do bem e do mal e eles descobrem aquilo que era mal, eles trazem sobre a humanidade a morte. E a morte, ela é tanto literal, porque antes o homem foi feito criado para a eternidade e agora ele passa pela experiência da morte, mas ela também é no sentido figurado, no sentido da morte espiritual, quando os olhos se fecham e o homem não consegue mais ter visão espiritual, a não ser que ele corra para Jesus Cristo, porque esse morre pelos nossos pecados e ressuscita, nos dando vida nova. E aí agora o homem que era cego, que era morto espiritualmente, se torna vivo espiritualmente através da vida de Jesus Cristo. Então, as crianças, elas representam a parte do plano original, aquilo que ainda não perdeu a visão. É por isso que elas são as únicas que identificam ao longo da história que aquilo ali tá muito esquisito. E elas vão começar a caminhar pela mansão luxuosa e elas vão encontrar a casa deles, o chalé deles no porão. Muito interessante como o chalé foi parar embaixo da casa luxuosa, porque quando você começa a assistir, você tem uma ideia de que o chalé está num outro terreno, não está embaixo do mesmo terreno. E aí vem com uma grande mensagem, gente. Satanás vai construindo tanta mentira em cima da nossa vida, tanta mentira, que para você conseguir voltar pro plano original, para você conseguir voltar pro que realmente importa, você tem que cavar. Tá lá embaixo, sabe? Você tem que se despedir de tudo aquilo que é mentira, de tudo aquilo que Satanás colocou sobre a sua vida. As meninas encontram isso, elas vão procurando, e elas encontram aquele lugar de conforto, aquele lugar que elas realmente poderiam chamar de lar, que era o chalé que estava ali no porão. E elas vão ter um momento ali de irmãs, elas vão lembrar da unidade familiar, e elas vão então, a Mabel vai contar uma história para Isobel. E é muito interessante, porque nesse momento da história, a Mabel vai ler uma frase para Isobel que carrega muito significado. Um dia a princesa acordou e viu que todo mundo no reino havia adormecido. Ela às vezes se perguntava se era ela que estava dormindo mesmo, enquanto os outros estavam acordados. Essa frase, gente, ela é muito interessante, ela carrega um significado. Por que que a Mabel, uma criança, ela ia ler exatamente essa frase dentro de um conto de princesa para Isobel? É claro que tem uma mensagem, né? Então, olha o que diz. Ela diz que um dia a princesa acordou. Então, um dia, lembra, gente, na Bíblia, o acordar está muito relacionado à vida, sabe? E o dormir está relacionado à morte. Então, um dia a princesa acordou, um dia a princesa retornou a viver, tornou a ter vida. E viu que todo mundo no reino havia adormecido, ou seja, viu que todo mundo no reino estava morto, estava, sabe, como zumbi, sem enxergar o que importa de verdade. E ela às vezes se perguntava se era ela que estava dormindo mesmo, enquanto os outros estavam acordados. Os outros estavam tão ficcionados, tão hipnotizados, tão adormecidos, que às vezes ela chegava a ficar confusa se não era ela que estava adormecida e os outros que estavam vivendo. Será que ela é que estava sendo errada ou os outros que estavam perdidos? É interessante porque a frase casa muito com a história, né? É como se a Mabel estivesse dizendo assim, será que realmente sou eu que estou acordada e os meus pais é que estão dormindo e não estão se dando conta do que está acontecendo? Ou sou eu que não estou conseguindo ver o que eles veem? E é exatamente assim na vida espiritual. Quando a gente encontra Jesus, a gente começa a ver coisas e a gente fica... Os nossos olhos espirituais se abrem num nível que você acorda, você volta a viver e você fala, eu não via isso antes e agora pra mim é nítido, é muito claro. Bel chega na sala principal e ela percebe que os pais ganharam roupas desse arquiteto. Essas roupas, teoricamente, seriam roupas muito luxuosas, sabe? Que diziam muito, assim, muito elegantes. E a Isobel vai achar aquilo muito esquisito. E ela vai, inclusive, criticar. E os pais se sentiram ofendidos e vão, inclusive, corrigi-la por ter criticado a roupa deles. E é muito interessante porque a roupa, ela meio que se confunde com a mobília e com a decoração da casa. Ela parece muito com a decoração da casa. E nisso a gente começa a perceber como pouco a pouco eles estão virando a própria casa. Eles colocaram o coração deles tanto naquele bem, né, que eles começam a virar o próprio bem.
E é exatamente isso que vai acontecer, gente. O pai vai virar uma poltrona e a mãe vai virar uma cortina. Porque eles colocaram o coração tão fortemente naquela casa, naquele bem, que eles se tornaram parte dela. Eles perderam a essência e viraram objetos. Eles perderam a humanidade, eles perderam o fôlego de vida e viraram aquilo. Isso diz muito sobre as nossas vidas. Nós vivemos dias tão corridos, querendo provar e querendo viver aquilo que dizem ser importante, que quando a gente menos imagina, a gente tá virando o próprio meio, sabe? Aquilo que era para ser um meio se torna o fim da sua vida. Você não trabalha mais para o seu sustento. Você vive para trabalhar. O fim não é mais um instrumento, não é mais uma ferramenta. Você não trabalha mais para ter dinheiro, você quer ter dinheiro por ter dinheiro. Você não trabalha mais e batalha para ter um dinheiro, porque com esse dinheiro você pode ter uma vida mais confortável e adquirir acessos e oportunidades. Não, você começa a trabalhar para ter dinheiro e somente para ter dinheiro, porque você nem tem tempo de ir atrás de outras coisas. A sua vida se resume a isso. A gente se perde de tal forma que a nossa vida se torna o próprio objeto que tanto almejamos. E é isso que acontece quando nós vivemos sonhos fora de tempo e com a intenção errada. A gente vira o próprio desejo. E a vida é muito mais do que isso. Existe um momento na sala principal em que o Raymond, né, o pai, ele tá ali admirando, ali impressionado com a lareira, e ele não consegue fazer a lareira pegar fogo, a lareira não queima mais, não funciona mais. E isso fica aí mais um ensinamento, né? O inimigo, ele nos faz propostas interessantes. E logo de cara é tudo muito fácil. Tudo acontece e você se sente preenchido. Sabe, ele te faz uma proposta e funciona, aquela proposta te preencheu. Você acha que, poxa, agora eu tô feliz, agora eu tô satisfeito. Só que isso dura muito pouco. E aí, conforme vai passando o tempo, parece que fica mais difícil encontrar aquela satisfação. Antes era fácil, agora não é fácil. E aí Satanás começa a te exigir mais para que você tenha aquela satisfação de novo. Não, eu vou te dar essa satisfação, mas você tem que dar mais de você tem que entregar mais da sua vida. E é exatamente isso que acontece. O Raymond não consegue fazer a lareira pegar fogo como antes, e ele vai reclamar isso com o mordomo. E aí o mordomo fala, olha, eu tenho algo que pode ajudar. Nisso o mordomo chega com a cadeira, que era do pai dele. A cadeira de madeira, e logo que o Raymond olha para ela, ele fala, talvez isso não seja tão importante para mim. E ele queima a cadeira para fazer o fogo acender. Depois ele vai pegar o restante de toda a mobília e vai colocar tudo para queimar e vai entregando tudo que ele tem. E exatamente no momento em que o Raymond queima todos os móveis, ou seja, ele entrega toda a essência dele, toda a história dele, ele entrega quem ele é para aquele fogo, a casa começa a pegar fogo, caminhando para o fim de tudo aquilo. Ou seja, ele entregou tudo que tinha, não tem mais o que recuperar, ele entregou a vida por completo. É nesse momento que a Mabel chega com a casa já meio que queimando, e aí quando ela percebe que os pais, ela percebe que inclusive a casinha dela também está queimando, os brinquedos dela estão queimando, ela se entristece com isso. Os pais olham para ela e nesse momento eles têm um momento de lucidez, eles se dão conta da besteira que eles fizeram, só que agora eles já são parte da mobília, eles já perderam a vida, eles não têm como correr atrás, não tem mais o que fazer. E aí eles pensam que a única coisa que eles ainda podem fazer é salvar a Mabel e a irmã dessa situação. É nisso que a mãe dela fala para ela sair pela janela e salvar a sua irmã e viver uma vida diferente. Lembra da janela que eu falei desde o começo? A janela sempre esteve ali, sempre teve uma saída, sempre teve uma alternativa, sabe? Para eles saírem e viverem uma nova realidade. As escadas foram retiradas, mas as janelas continuavam, permaneciam ali. E as janelas foram encobertas, né? O arquiteto fez de uma forma que a mãe da Mabel, ela ficou costurando cortinas e mais cortinas e cobriu todas as janelas, de forma que deixasse a visão mais difícil ainda, para que você não consiga ver a saída. É isso que Satanás faz com você. Ele cria cortinas, ele tampa a saída, ele deixa mais obscuro, de forma que você não consiga encontrar a saída, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a saída para todos os males. Jesus Cristo é aquele em quem se encontra a verdadeira felicidade. É em Jesus Cristo que nós encontramos satisfação naquilo que nós temos e também
também encontramos o equilíbrio ideal para alcançarmos outras coisas, mas com sabedoria, com prudência, no momento adequado, com as intenções adequadas. Jesus é a saída, e aquela janela representa isso, e representa de uma tal forma que a janela, gente, pega fogo junto com a casa, ou seja, ela se sacrifica junto com a casa. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele se sacrificou, ele precisou viver a nossa morte, aquela morte que nós trouxemos sobre nós lá no pecado original no Jardim do Éden. Ele precisou viver essa morte em nosso lugar, para que a gente então pudesse ter a nossa dívida paga, sabe? Para que os nossos pecados fossem pagos. Dessa forma, sermos justos e íntegros perante Deus, porque a nossa dívida foi pagada pelo próprio Deus em pessoa, Jesus Cristo. Esse é o acesso que nós temos, o acesso para a liberdade verdadeira, o acesso que nos desprende de tudo aquilo que não faz sentido. Ele se sacrifica por nós e nos dá nova vida. Então a Mabel vai sair pela janela junto com a sua irmã e ela vai conseguir viver uma vida. E aí a gente percebe no final da história, ela tá bem longe assim da casa, ela vê a casa pegando fogo, mas ela já está muito longe daquela situação e ela tem a chance de viver algo novo e algo que realmente faz sentido e que vale a pena. Bom, gente, essa foi a análise da série The House. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, gente, deu muito trabalho de fazer esse vídeo. Percebam que até a iluminação já ficou escuro, precisei acender a luz. Realmente deu muito trabalho. Se você puder, por favor, deixa um like aí pra me ajudar. Compartilha com alguém se você achou interessante, se você achou curioso. Compartilha com alguém, deixa um comentário, eu vou ficar super feliz. Eu amo quando alguém comenta aqui, é muito legal, porque a gente sente o retorno, né? E se você assistiu a série e observou outra coisa e achou interessante, algum aprendizado que você teve, um outro ponto de vista, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Essa série não foi feita com esse propósito, é claro, essa análise é minha, do meu ponto de vista. Ela foi feita para criticar uma outra questão. Se você pesquisar na internet, você vai ver que é uma crítica relacionada à psicanálise. Então é outro propósito, mas como eu falei, eu enxergo Jesus em todas as coisas e eu precisava compartilhar isso com vocês. Se vocês viram outra coisa, deixa aí nos comentários que eu vou amar ler. Beijos, Deus abençoe.